tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje vamos aprender a fazer mais um modelo de barrado em crochê. Será o barradinho de número 165. Eu fiz ele na cor branco. Então, pessoal, vamos aí para algumas informações para a execução deste barrado de hoje. Se vocês puderam observar, mais uma vez eu utilizei a base dos corações para poder fazer um outro motivo de barrado aqui por cima, né? Então, vamos lá, pessoal. Este trabalho aqui eu fiz num pano de tamanho 50 por 70. Essa medida aqui do meu barrado, a altura ficou 10 centímetros. Eu trabalhei com um fio de tex com 100% algodão, então ele ficou nesta medida. Eu fiquei, pessoal, com um total de 9 motivos, tá? Esses desenhos finais aqui eu conto como motivo, eu fiquei com 9. E aqui eu tenho 15 carreiras que eu trabalhei. Este modelo, ele é múltiplo de 8 mais 1. O meu caseado aqui é separado por 2 correntes, então eu fui fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegou aqui, eu começo a contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu fui fazendo, né, a contagem, fazendo os caseados de 8 em 8 aqui, e eu fiquei com 9 motivos aqui finais, certo? Então, pessoal, eu utilizei aí 9 vezes 8 caseados, deu 72 caseados, mais um que eu preciso no final, 73 caseados. Ele é múltiplo de 8 mais 1, tá bom? E eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, no box de informações, o material que eu utilizei, linha, agulha, certo? E também vou deixar descrito aqui outras quantidades de caseados, tá? Para você fazer com 5 motivos desse, com 6, enfim, com a quantidade que você puder adaptar aí no seu pano de prato, tá bom? Então, pessoal, se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ative o sininho para você poder receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá no Instagram, eu posto as fotos dos trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. Aí você já fica sabendo com antecedência. Vai lá, pessoal, no meu perfil do Instagram, Eliane Prado 03, façam uma visita, conheçam lá os meus trabalhos e pode se inscrever lá também, começar a me seguir. E abaixo do vídeo aqui, pessoal, tem a parte dos comentários. Deixe o seu comentário para eu saber se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal. E me fala lá também de qual cidade você está assistindo aí os vídeos do canal Eli Crochê Artesanato. Então, pessoal, essas seriam as informações do barradinho que nós vamos aprender hoje. Eu vou só organizar a mesa e já volto para a gente começar a fazer este lindo trabalho de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui eu subi as 3 correntes dentro do caseado. Eu coloquei 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Vou fazer 2 correntes e aqui eu preciso de colocar 7 quadrados vazios. Então, sempre serão 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Depois que eu fizer os 7 quadradinhos, eu volto a fazer 4 pontos altos. Finalizei então a primeira carreira. 4 pontos altos, 7 quadrados vazio, 4 pontos altos, 7 quadrados vazio, 4 pontos altos e 7 quadrados vazio. Então, assim eu fui fazendo, ó, por toda a extensão do meu pano. Aqui no finalzinho também, ó, 7 quadrados vazio e 4 pontos altos. A segunda carreira, pessoal, vocês subam as 3 correntes, viram o trabalho, vão fazer aí os 3 pontos altos aqui de borda.
E agora, nós vamos repetir todos os quadradinhos de base, tá? Continuem a fazer 2 correntes e ponto alto. 2 correntes, ponto alto. Então, assim, a gente vai repetir tudo que fizemos na carreira de número 1. Depois dos 7 quadrados vazios, aí vocês vão repetir os 4 pontos altos. Segunda carreira finalizada. Conforme eu expliquei no bloco anterior, a repetição da primeira carreira, que no final eu terminei com os 7 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, vocês vão subir as 3 correntes, vai virar o pano e vai fazer mais 2 correntinhas. Depois que vira o pano, 2 correntes, fecha um ponto alto aqui no último ponto de base, aí nós vamos ficar com um quadradinho aqui, ó, no início do trabalho. Agora, vamos preencher aqui com 2 pontos altos dentro do quadrado de base. Põe um ponto aqui, alto na base, então ficamos assim, com o canto com 4 pontos altos. E vamos fazer quadradinhos vazios. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios, e aqui a gente coloca os pontos altos, né? Para ficarmos com 4. Então, ó, 2 correntes e ponto alto. Dentro do quadradinho aqui, ó, eu coloco 2 pontos altos e um na base, ó. Então, nós ficamos assim. Vamos colocar agora 2 correntes aqui. E do lado oposto, nós preenchemos primeiro os pontos altos. Sempre 2, pessoal, pontos altos dentro do quadradinho, se eu não falar. E as separações aqui das correntinhas para o quadrado vazio também são 2 correntes, tá? Então, agora aqui é só dar sequência, fazendo os 5 quadradinhos vazios. E depois dos 5 quadradinhos vazios igual aqui, ó, vocês vão fazer esta repetição, tá? E lá no final, ó, ao contrário daqui, façam 4 pontos altos, 2 correntes e no último ponto de base, um ponto alto. Então, assim ficou a carreira de número 3, conforme expliquei no bloco anterior, a colocação dos 4 pontos altos, quadrado vazio, 4 pontos altos e os 5 quadradinhos vazios. Aqui, pessoal, depois dos 5 quadradinhos vazios, eu fiz aqui, ó, um total de 4 pontos altos. Aí, para fechar, ó, 2 correntes. E aqui no último ponto de base, eu coloco um ponto alto, ó. Então, fechou um quadradinho vazio igual lá no início. E pra gente começar outra carreira, já façam as 3 correntinhas, virem aqui o trabalho. E vamos dentro aqui do quadrado fazer 2 pontos alto, um na base, 2 correntes. Aqui, ó, nós vamos fazer também um quadrado cheio, são os 4 pontos alto, sempre 2 pontos alto dentro do quadrado, ó. Então, o cantinho a princípio fica assim. E agora a gente faz aqui 3 quadrados vazios, ó, 2 correntes e ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Este próximo quadrado à frente, nós também temos que colocar, ó, 2 pontos alto dentro dele e um na base, certo? Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer 2 correntes e dentro aqui, ó, do espaço, 3 pontos alto aqui. 2 correntes e do lado oposto a gente coloca um ponto alto no ponto de base, 2 pontos aqui dentro do quadrado e um na base. Então, agora praticamente é a repetição. Aqui vai dar um meio coração, aqui vai dar um coração inteiro
Então, a partir daqui agora, vocês vão repetir 3 quadrados vazio, aqui o quadrado cheio, né, podemos dizer aqui, e nesta base aqui, vocês façam 2 correntes, 3 pontos altos aqui dentro, não vão colocar nas bases, tá? É dentro do quadradinho, depois 2 correntes e façam novamente os 4 pontos altos. E lá no finalzinho, a gente vai fazer igualzinho o início aqui. Então, aqui eu terminei a 4ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho na explicação. Então, eu fui fazendo assim por toda a extensão do meu pano. Aqui no finalzinho, ó, fiz 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 correntes para fechar um quadrado vazio e completei aqui dentro, ó, 2 pontos altos e 1 ponto aqui na base. Agora, vamos subir 3 correntes, 3 correntinhas, vira aqui o pano e vamos colocar ponto alto sobre ponto alto. Aqui, ó, no segundo ponto de base, eu coloco um ponto alto. No terceiro aqui, ponto de base, um ponto alto. Pessoal, no último ponto aqui, ó, vocês coloquem 2 pontos, tá? Eu fiz um ponto, voltei no mesmo lugar e coloquei mais outro ponto. Então, nós ficamos com 5 pontos alto aqui. Vamos fazer agora 1, 2, 3, 4 correntes. E aqui, ó, vamos continuar a colocar, né, os pontos bloquinho, que são aqui um total de 4 pontos alto aqui, ó. 2 correntes e fecha um quadrado vazio e façam aqui, ó, 2 pontos alto aqui dentro e um na base. Ó, 2 correntes agora. Nesta parte aqui, que é o coração inteiro, nós vamos fazer aqui, ó, no primeiro ponto, 3 pontos altos. Ó. Então, eu tenho já um ponto pronto, 2 e 3. Aqui foram apenas 2 correntinhas que eu coloquei. No ponto do meio, só um ponto alto. E no ponto aqui, ó, do lado oposto, vamos colocar também, ó, um ponto, volta lá, põe outro ponto e volta lá e coloca outro ponto. 2 correntes. E aqui nós vamos fechar o quadradinho cheio, né? De 4 pontos alto. Então, assim, nós já vamos fazendo aqui 2 correntes, fecha aqui um quadrado vazio. E aqui, pessoal, já começa a repetir ali o primeiro exemplo que eu passei. Então, agora aqui, ó, já é esta repetição aqui. Vocês vão fazer as 2 correntes e vão colocar aqui, ó, 3 pontos altos em cima deste ponto de base, aqui um ponto alto e 3 pontos altos aqui neste ponto de base, certo? Para ficar igual este aqui, ó. É só olhar este exemplo e fazer os demais. E aqui, na divisão, é só fazer aqui esta sequência. Então, aqui eu terminei de fazer a 5ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, a distribuição dos pontos aqui em cima do coração, aqui na divisão. Primeiro aqui nós colocamos, né, no primeiro ponto de base aqui, 3 pontos alto, ponto central, um ponto alto, e no outro ponto aqui, oposto, 3 pontos alto. Então, ficamos com 7 pontos alto aqui. Então, eu fiz assim até o final, e aqui, ó, depois dos 4 pontos alto, eu coloquei 4 correntes. Aqui no primeiro ponto, pessoal, ao contrário lá do início, né, ó, vocês vão colocar primeiro 2 pontos alto e vão terminar de preencher aqui os 3 pontos aqui de base, né, vai colocar um ponto alto para cada um aqui de base. Então, assim ficou o cantinho da 5ª carreira. Agora, a 6ª carreira, nós vamos subir as 3 correntes, vira o pano, e aqui a gente vai completar, né, todos os pontos de base. Então, aqui eu já tenho 2 pontos, 3, 4,
5 pontos. Aqui, ó, no último ponto de base, ó, você vai colocar um ponto e vai voltar no mesmo lugar e vai colocar outro. Então, aqui a gente fica com 6 pontinhos aqui, ó. 6 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Ó, a gente vem aqui e faz um ponto alto dentro aqui, coloca 2 pontos altos dentro do quadradinho aqui de base e um ponto aqui, assim. Agora, do lado oposto aqui, nós vamos colocar 1, 2, 3, 4 correntes. No primeiro ponto de base, você coloca 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Depois coloca um ponto sozinho, 2 pontos junto aqui no mesmo ponto de base, um ponto sozinho, 2 pontos junto aqui no mesmo ponto de base, um ponto sozinho e o último aqui, ó, 2 pontos aqui no mesmo lugar, ó, faz um, volta lá e faz outro. E assim ficou aqui, ó, o coraçãozinho. Agora a gente vai ter que colocar aqui do lado oposto também, ó, 4 correntinhas igual aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e vai fazer aqui o quadradinho cheio, né, que são os 4 pontos altos. Certo, pessoal? Agora façam 4 correntes e aqui já é a repetição de fazer 2 pontos altos no mesmo espaço e um ponto alto sozinho no próximo ponto de base. Aqui a gente vai ficar com 11 pontos altos no total, tá? Então, é só seguir fazendo assim, igual eu acabei de explicar, e daqui a pouco eu volto e mostro para vocês, tá? Então, é 2 pontos junto, um sozinho, 2 pontos junto, um sozinho, e assim por diante. Então, aqui eu terminei a 6ª carreira, conforme eu expliquei para vocês a distribuição dos pontos. Aqui no finalzinho, eu fiz as 5 correntinhas igual ao início. E aqui, ó, já coloquei um ponto alto. No mesmo lugar, eu coloco mais um ponto alto. E o restante dos pontos, um ponto para cada um de base aqui. Aí, vamos ficar com 6 pontos altos, igual lá o início. Então, assim ficou a finalização da carreira de número 6. Para a próxima carreira, já subam as 3 correntes, vira o trabalho. E aqui agora, pessoal, nós vamos fazer ponto alto sem terminar, tá? Como é que é isso? Ó, laça aqui a linha na agulha, ó, pega aqui, ó, o segundo ponto e só tira aqui a primeira laçada. No segundo, ó, tira a primeira laçada, no terceiro aqui. Assim, a gente faz até o último pontinho aqui. Tirei todos os pontos altos aqui sem terminar, fiquei com 6 laçadas, aí eu tiro tudo junto, certo? Agora aqui nós vamos fazer uma corrente para fechar aqui o trabalho ponto e vamos colocar mais 2 correntinhas. Aí aqui dentro, ó, destas alcinhas, nós vamos colocar 3 pontos altos. Ele andou um pouquinho aqui, mas ele tem que se aproximar mais para cá, ó. E põe um aqui na base. Então, ó, nós vamos ficar assim com o canto, ó. Agora, nós vamos fazer aqui 2 correntes. Faz aqui, ó, um ponto alto. E nesta alcinha, coloca aqui mais 3 pontos altos. Ó, então, a 7ª carreira tá ficando assim. E aqui, olha, 2 correntes. E nós também temos que pegar 5 pontos aqui, ó, sem terminar. Ó, o primeiro ponto de base, o segundo ponto aqui, ó. Eu não termino o ponto alto totalmente, ó. O terceiro, o quarto e o 5º ponto alto aqui. Só vai tirar as 2 primeiras laçadas, ó. Fiquei com 6
alcinhas na agulha, tiro tudo junto. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora que eu pulo este ponto do meio e venho para o próximo e vou fazer a mesma coisa, ó. Um ponto alto sem terminar, o segundo ponto alto sem terminar, o terceiro, o quarto ponto aqui, ó, sem terminar, e o quinto ponto aqui sem terminar. Ó, tira, né? E não termina o ponto totalmente. Fiquei com 6 alcinhas, ó. Tira tudo junto, faz uma correntinha para segurar, depois coloca mais 2 correntes. E aqui você coloca 3 pontos altos aqui dentro e um na base. 2 correntes. E aqui coloca, ó, mais 3 pontos altos aqui. Então, ficamos assim, ó. Então, ó, primeiro aqui são 2 correntinhas, aí eu laço todos os pontos aqui, ó, tudo ponto alto sem terminar. Ó, ficou 3, 4, 5 pontos altos sem terminar. Fiquei com as 6 laçadinhas, ó, tiro tudo junto. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo este ponto aqui que eu não trabalhei e faço esses 5 aqui também, ó. Então, aqui é o primeiro ponto, faço sem terminar, o segundo, o terceiro, o quarto ponto e o quinto ponto aqui. A gente faz sem terminar. Ficamos aqui com 6 laçadinhas, tira tudo junto, prende com uma correntinha e faz mais 2 correntes e vem pra cá e faz 3 pontos alto aqui na alcinha e mais um ponto alto aqui na base, certo? Então, esta será a sequência que nós vamos fazer aqui nos demais motivos. É só seguir essa explicação que eu acabei de dar para vocês e daqui a pouquinho eu volto para a gente poder dar continuidade. Então, aqui eu terminei a 7ª carreira, conforme eu expliquei aqui a colocação dos pontos no bloco anterior. Aqui no final, pessoal, depois dos 4 pontos altos, vamos colocar 2 correntes, façam as 2 correntinhas, e aqui nós vamos fazer tudo de ponto alto sem terminar, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ponto alto, o quinto ponto alto e o sexto aqui, ó. Tudo ponto alto sem terminar. Ficamos com 3, 6, 7 argolinhas na agulha, por causa da argolinha aqui que a gente fecha os pontos, tá? Então, agora aqui, ó, você laça e tira tudo junto. Faz uma corrente. Pessoal, aqui só para poder o ponto ficar mais retinho aqui, ó, você, aqui, ó, os 2 últimos pontos, ó. O penúltimo ponto aqui, você introduz a agulha e faz um ponto baixo. No último ponto aqui, ó, você introduz a agulha e faz mais um ponto baixo. Só para ele poder igualar aqui, para ficar retinho, certo? Agora aqui nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Vamos virar aqui o trabalho. Depois que eu virei o trabalho, eu faço mais 2 correntinhas, certo? E aqui, neste espaço, eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. E o quarto ponto a gente coloca aqui em cima deste ponto de base aqui, ó. Ó, então, meu canto ficou assim. Vamos fazer 2 correntes aqui dentro, ó, deste espaço, um ponto alto. Façam 3 correntes, volta aqui no mesmo espaço e coloquem mais um ponto alto. 2 correntes. Aqui, pessoal, ó, neste último ponto de base, a gente coloca um ponto alto e dentro aqui das alcinhas a gente acrescenta mais 3 pontos, que é o ponto bloquinho, né, que a gente pode chamar assim, ó.
Aí, 2 correntes. Vem aqui, ó, dentro deste espaço aqui em cima do coração das alcinhas, faz 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, e do lado oposto aqui a gente coloca os 3 pontos altos e um aqui na base. Ó, então ele vai ficar assim. 2 correntes, aqui, ó, também coloca um ponto alto, só que aqui são 3 correntinhas, tá? Lembrem-se disso. Que é aqui que nós vamos ficar com o ponto abacaxi aqui, né? O modelinho do desenho. Fiz o ponto alto, 2 correntes, venho pra cá e coloco um ponto alto no ponto de base, mais 3 aqui dentro. 2 correntes. Aqui em cima do coração faz um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Tá, pessoal? Então, é só seguir essa sequência aqui que eu acabei de fazer, ó, tá? Até o final. Lá no final, são os 4 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto lá no finalzinho. Aí eu faço com vocês o cantinho lá. Então, aqui, ó, são 3 correntinhas aqui de separação desse ponto V. E aqui, quando é em cima do coração, só 2 correntinhas, tá? E é só seguir fazendo esta sequência. Terminei, então, a 8ª carreira, conforme foi explicado no bloco anterior, aqui a colocação dos pontos. Então, aqui no finalzinho, ó, depois que eu fiz os 4 pontos altos, eu faço 2 correntes, ó, e o ponto alto, pessoal, que a gente tem que fechar aqui, ó, a gente coloca bem aqui, ó, em cima desse último pontinho aqui, ó, pra ele ficar bem retinho, tá? Então, ficou assim, ó, o fechamento do nosso ponto. Agora, aqui a gente sobe 3 correntinhas, vira o trabalho e vamos fazer mais 2 pontos altos aqui. 2 correntes e faz mais 2 pontos altos aqui dentro. Pessoal, esse ponto aqui, ó, a mais que vai ficar, ele vai ser tipo o acabamento do nosso trabalho, tá? Na verdade, é só um leque aqui de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, tá? Então, aqui é só para fazer mesmo o acabamento quando vê a outra carreira. Aí, depois que a gente fez esses pontos, eu faço 4 correntes. E em cima aqui, pessoal, ó, deste ponto, a gente coloca um ponto alto aqui em cima. Aqui dentro nós vamos colocar 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E mais um aqui em cima desta base. Então, no total aí, a gente fica com 7 pontos aqui, nesse leque aqui, certo? E agora aqui nós vamos pegar e fazer também, ó, igual do lado oposto, as 4 correntes. Vamos aqui, ó, pro meio deste leque aqui agora. E vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Ó, então tá ficando assim. Aqui a gente já faz de novo 1, 2, 3, 4 correntes, e aqui a gente vai fazer a distribuição daqueles 7 pontos altos. Então, um ponto na base, 5 pontos altos aqui dentro deste Vzinho, né, ou ponto leque aqui na base aqui, ó, já tenho 3, 4, 5, vou pôr mais um aqui, contando com aquele primeiro ponto, já tenho 7, ó, 2, 4, 6, 7. E aqui agora é só fazer as 4 correntes. Aqui dentro eu faço o leque, né, de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E assim a gente vai fazer a repetição da explicação. Agora aqui eu faço mais 4 correntes, né, e aqui em cima desta base eu vou distribuir os 7 pontos altos. É só fazer assim, no finalzinho eu volto pra gente fazer junto. Finalizei então aqui a carreira de número 9, conforme expliquei para vocês anteriormente. Fui fazendo assim. Aqui, pessoal, depois dos 7 pontos altos, eu fiz 4 correntinhas e aqui a gente tem que fazer o leque. Então,
A gente coloca aqui 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Um ponto alto aqui que a gente vai fazer a mais, ó, vocês colocam em cima aqui, ó, do ponto de base e façam mais um ponto alto, tá? Que é o acabamento do cantinho. Aí, pra voltar, vai ficar assim. Pra voltar, é só fazer as 3 correntes, vira aqui, ó, o pano. Aí, vocês já vão fazer um pontinho leque aqui dentro deste leque de base, ó. Então, aqui vocês já vão direto, ó, e façam 2 pontos altos aqui, 2 correntes e 2 pontos altos. Que aí é o leque aqui do cantinho aqui, ó. Então, aqui é um acabamentozinho já para poder ficar pronto o trabalho. Agora, aqui vamos fazer 3 correntes e vamos fazer um ponto alto aqui sobre o ponto de base e uma corrente de separação. Então, nós vamos fazer uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Vamos ficar com 7 pontos altos e entre eles a correntinha de separação, que é só uma. Então, aqui, ó, estou no 6º ponto, corrente, e aqui eu fiz o último ponto alto aqui, ó. Então, a gente fica assim na carreira e vamos fazer aqui de novo, ó. 1, 2, 3, 4 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos para fazer o leque aqui. Então, no começo aqui eu só utilizei 3 correntinhas e agora aqui no restante da carreira vão ser 4, tá? Ó, 4 correntes, aí vem aqui, já começa, faz um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Então, assim a gente vai seguir fazendo com a correntinha e o ponto alto, correntinha aqui e o ponto alto, certo? E agora façam, né, aliás, façam as 4 correntinhas do lado oposto e repitam este leque aqui. E lá no finalzinho são 3 correntinhas igual ao início, tá? Ó, então, ele vai ficar assim. A minha 10ª carreira ficou pronta, então, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, aqui depois do leque, lembrem-se que nós temos apenas 3 correntes, aqui um ponto alto, uma correntinha de separação para cada ponto, e aqui são 4 correntinhas, tá? De cada lado, e o lequezinho de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui no finalzinho eu já terminei, ó, com as 3 correntes e o leque completo. Fiz aqui o meu pontinho de borda e para voltar, subam as 3 correntinhas, virem o pano. Agora, nós vamos fazer o leque completo aqui. Já fiz o meu leque completo, coloco apenas as 3 correntinhas novamente. E vamos agora aqui, ó, colocar um ponto alto sobre um ponto de base. Agora são 2 correntes, tá, pessoal? De separação, ó, 2 correntes e o ponto alto aqui. 2 correntes e o ponto alto. Então, nós vamos seguir fazendo assim. Agora, com 2 correntes de separação. Olha, fizemos aqui o 6º ponto, 2 correntes e o último ponto aqui. Olha, então, ele ficou assim agora. Aí, vamos fazer aqui 1, 2, 3 correntes. Fiz aqui, ó, meu leque completo de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui, ó, 3 correntes. E aqui a gente volta a colocar, ó, o ponto alto primeiro, 2 correntes e o ponto alto, 2 correntes e o ponto alto, tá bom? Então, essa será a repetição da carreira de número 11, ó, vai ficar assim, com o ponto alto e 2 correntinhas de separação. Agora, aqui a gente coloca só 3 correntes no início e nos demais aqui, alcinha do trabalho, tá? E o leque completo.
Então, aqui eu terminei a carreira de número 11, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. Se ficou alguma dúvida, é só voltar lá um pouquinho na explicação. Aqui no finalzinho, pessoal, depois dos pontos altos aqui separado por 2 correntinhas, aqui eu fiquei com 3 correntes, o leque e o ponto aqui de acabamento. Aí eu subi 3 correntinhas, agora a gente vai para a carreira de número 12. Já tinha, aí fiz as 3 correntes, virei o trabalho e já fiz aqui o meu leque completo, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos continuar, é só fazer aí 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vamos fazer agora 3 correntes, aí aqui dentro, ó, do espaço aqui, eu vou fazer, ó, um ponto alto sem terminar, o segundo ponto alto sem terminar e o terceiro ponto alto sem terminar. Fiquei com 4 laçadinhas na agulha, tiro tudo junto, faço uma corrente, venho aqui para o próximo e repito os 3 pontos altos aqui sem terminar. Uma corrente só para segurar o fechamento do ponto. Então, pessoal, para cada espaço aqui, ó, nós vamos fazer 3 pontos altos sem terminar, uma corrente. E aqui volta, faz um ponto alto sem terminar, mais um e mais outro, tudo dentro do mesmo espaço, ó, uma corrente, e vem e repete aqui o processo, ó. Faz os 3 pontos altos sem terminar, uma corrente, e vem aqui, ó. E faz o fechamento, aqui faz 3 correntes, vem aqui, ó, e faz o leque normal. De 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos aqui para fechar o meu leque aqui. E para recomeçar as 3 correntinhas novamente, e aqui é só fazer, ó, um ponto alto sem terminar, o segundo e o terceiro, ó. Fechou tudo, faz uma corrente, um ponto alto sem terminar, o segundo e o terceiro, ó. Fechou, faz uma corrente, tá? Então, segue fazendo assim, da maneira que eu acabei de explicar, por toda a extensão aí do trabalho, que daqui a pouquinho eu volto mostrando. Realizei, então, a 12ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, aqui a colocação dos 3 meio ponto alto, né, ou ponto alto sem fazer, por 3 vezes. E assim, é só voltar lá se tiver alguma dúvida na explicação. Aqui no finalzinho eu terminei com 3 correntes e o leque completo, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos e o pontinho aqui alto de borda. E para voltar, eu fiz as 3 correntes, virei o trabalho e fiz aí meu leque completo de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Tá? O cantinho vai ser sempre assim, ó, ele não muda. Agora, aqui vamos fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4. E aqui, pessoal, ó, entre esses 2 pontinhos aqui, ó, a gente vai fazer também, ó, um ponto alto sem terminar, mais um e mais outro. Então, aqui, ó, fecha tudo junto, as 4 laçadinhas, ficamos assim, façam 4 correntes e do ladinho aqui, ó, no outro espaço também, façam 3 pontos altos assim, ó. Tira só as 2 laçadinhas e para aqui. Ficou com 3 argolas, tira tudo junto. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas agora. Aí, vamos passar pra cá, ó. A gente deixa esse aqui sem fazer. Vem pra cá e repete, ó, um ponto alto sem terminar o segundo e o terceiro. Fecha aqui, ó, tudo junto e repete as 4 correntes. E aqui você coloca um ponto alto sem terminar, o segundo ponto alto sem terminar e o terceiro aqui, ó, ponto alto sem terminar, ó. Então, ficamos assim com o trabalho. Agora, aqui você faz 1, 2, 3, 4 correntes, vem aqui, coloca o leque completo, 2 pontos altos,
2 correntes e mais 2 pontos altos. E para recomeçar, 4 correntes, já vem aqui dentro, ó, e faz igual lá o primeiro exemplo. Os 3 pontos altos no mesmo lugar, assim, ó, sem terminar. Aí laça tudo junto, 4 correntes, vem aqui do ladinho e coloca de novo, ó, 3 pontos altos aqui sem terminar, ó. Vai deixando as argolinhas paradas na agulha, fiquei com 4, tiro tudo junto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo esse aqui e venho pra cá. Faço novamente, ó, os 3 pontos altos sem terminar, fecha tudo junto, 4 correntes, vem aqui, ó, e faz de novo os 3 pontos altos assim, ó, sem terminar. Fiquei com 4 argolinhas na agulha, tira tudo junto, faz 4 correntes e aqui já repete o leque completo, certo? Então, vocês vão seguindo fazendo esta sequência que eu acabei de explicar aqui do trabalho, ó, tá? Vai ficar assim e eu já volto para mostrar lá o finalzinho. Então, aqui, pessoal, eu terminei a 13ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês. Fui fazendo por toda a extensão do meu pano. Aqui, depois dos 3 pontos altos junto, eu fiz 4 correntes e o leque completo de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos e o ponto alto de borda aqui. Subi as 3 correntinhas, fiz o leque completo. Depois que eu fiz as 3 correntes, você vira, né, primeiro o pano, aí você faz o leque aí de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vamos fazer agora aqui, ó, 3 correntes. Aqui, ó, dentro deste espaço, vamos fazer um leque de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos aqui. Aqui dentro, pessoal, desta alça, nós vamos colocar 7 pontos altos, tá? Direto aqui, ó. Eu já tenho 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Venho aqui para este espaço, faço aqui 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Ó, então, ficou assim, ó, a base do meu trabalho. Vamos agora dar continuidade fazendo aqui, ó, apenas 2 correntes. Venho aqui, faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 2 correntes, já venho aqui, ó, e faço outro leque, porém ele só é de uma correntinha aqui de separação, ó. Terminou ele, vem aqui e já coloco os 7 pontos altos. Eu já tenho 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Venho direto para cá, coloco 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. E para começar aqui outro motivo, 2 correntes e repete o leque aqui de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Certo, pessoal? Então, vão fazendo esta sequência aqui que eu acabei de explicar. Ó, o trabalho vai ficando assim, aí daqui a pouquinho eu já volto. A 14ª carreira já está finalizada conforme explicado no bloco anterior aqui, ó. A colocação dos pontos. Qualquer dúvida é só voltar lá na explicação. Aqui no finalzinho, depois dos 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, fiz 3 correntes e aqui o leque de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos e o pontinho aqui de borda. Para voltar, eu subi as 3 correntes, virei aqui o trabalho. Já fiz 2 pontos altos aqui, que agora nós vamos fazer a última carreira do nosso trabalho. Então, aqui a gente sobe 3 correntes e vamos fazer um picô aqui, ó,
bem na base do ponto, laça e fecha um ponto baixo, aí fechou aqui o picô, aí volta aqui no mesmo espaço e coloca 2 pontos altos para finalizar aqui o cantinho. Coloco 2 correntes. Aqui dentro, pessoal, ó, deste leque de uma corrente, ó, você vai fazer um ponto alto sem terminar, 2 pontos altos sem terminar e mais um aqui sem terminar. Fiquei com 4 laçadinhas na agulha, fecho tudo junto. Venho aqui, ó. Agora, nós vamos trabalhar em cima destes pontos aqui. Então, ó, o primeiro ponto aqui, eu introduzo a agulha e faço um ponto alto. Aí, eu coloco aqui 3 correntes para fazer o picô, ó. Pega aqui na base do ponto e fecha um picô. Então, aqui nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base e os picôs. Ó, sempre pegando na base do ponto, nós vamos ficar com 7 pontos altos e 6 picôs aqui. Então, ó, faz as 3 correntes, vem bem na base do ponto aqui, fecha um ponto baixo, que aí fechou o picô. Um ponto alto, 3 correntes, aí fecha aqui, ó, na base, um picô, tá? E só cuida para não pular nenhum ponto. Temos que ter os 7 pontos altos e vamos ficar aqui com 6 picôs, ó. Faz as 3 correntes, vem aqui na base e fecha aqui, ó, um picô. E o último ponto alto aqui. Deixa eu esticar aqui para vocês visualizarem, ó. Então, ele vai ficar assim, o trabalho, ó. Agora, do lado de cá, a gente tem que fazer igual aqui, ó. 3 pontos altos, sem terminar, tá? Não precisa de corrente de separação, é só fazer assim, ó. Um ponto alto sem terminar, o segundo e o terceiro. Aí, laça e tira tudo junto, assim, ó. Aqui, ó, vai fazer uma corrente apenas e vai fazer o leque igual lá do início, ó, 2 pontos altos, 3 correntes, fecha o picô e volta aqui e coloca de novo, ó, 2 pontos altos, uma corrente, eu já passo pra cá, ó, e faço aqueles 3 pontos altos sem terminar, tá? Aqui na base do leque, ó, e fecho tudo junto. Agora, aqui eu já venho, ó, no primeiro ponto dos 7, coloco aqui, ó, um ponto alto, 3 correntes, na base aqui, ó, eu laço, puxo e fecho um ponto baixo para fechar o picô. Outro ponto alto, 3 correntes, fecho ele aqui, ó, na base, e já venho aqui no terceiro ponto. Então, assim, a gente vai seguir fazendo, ó, todos os pontos altos, picôs de 3 aqui, ó, correntes, fecha aqui na base, um picô, né? Repete aqui o ponto alto, 3 correntes, sempre aqui, ó, na base, pega as 2 laçadinhas, passa aqui e fecha. Então, aqui já vai ser o último ponto alto que eu vou fazer aqui, ó, esse é o último. Então, terminei aqui, neste outro leque, eu faço um ponto alto sem terminar, o segundo e o terceiro. 4 laçadas, tira tudo junto, uma corrente. E aqui a gente faz o leque completo de 2 pontos altos, 3 correntes, fecha o picô e mais 2 pontos altos aqui, certo? Então, assim será a última carreira aqui do nosso trabalho que a gente está fazendo, ó, para poder dar um acabamento, para ele ficar bem bonito. Então, pessoal, eu vou seguir fazendo o meu, aí lá no finalzinho eu volto para a gente poder terminar o cantinho juntos, tá bom? Então, aqui eu estou finalizando a 15ª carreira, conforme eu expliquei aqui a colocação dos pontos, eu fui fazendo aqui por toda a extensão do meu trabalho, aqui no finalzinho, ó. Depois que eu coloquei os pontos altos com os picôs, né, de 3 correntinhas, fiquei com 6 picôs e aqui os 7 pontos altos.
Aqui nós vamos fazer aqui, ó, os 3 pontos altos sem terminar. Ó, aqui é o terceiro ponto. Fiquei com as 4 laçadinhas aqui na agulha, vou tirar tudo junto aqui. Daí eu vou fazer 2 correntes. E aqui o finalzinho a gente vai fazer 2 pontos altos, 3 correntes, pega aqui, ó, na base para fechar o picô, volta aqui, coloca mais 2 pontos altos aqui assim, certo? E aqui para finalizar, pessoal, façam 2 correntinhas, aí aqui, ó, bem no topo aqui deste ponto de base, ó, introduz a agulha. Fiquei com 2 laçadas, ó, eu vou passar uma dentro da outra, que esse é o ponto baixíssimo. Faço uma corrente, aqui alongo o fio, e a gente pode cortar. Aqui a gente corta, depois pega e passa o fio aqui entre os pontos por detrás aqui do trabalho, certo? Então, pessoal, este é o barradinho de hoje que eu queria trazer para vocês, né? Pra gente poder aprender junto aí. Olha, ele ficou assim. Ele ficou bem bonito. E mais uma vez eu utilizei a mesma base dos corações. Olha, então ele ficou assim. Certo? Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Foi feito com muito carinho. Se gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal,